A pessoa começa a adquirir conhecimento, vira estrela, fica inacessível. Muitas vezes está servindo o próprio ego, né? E aí, na mitologia grega, um dos maiores pecados que existem é a híbris, né? Que é quando um mortal se acha um deus, né? E, geralmente, quando acontece a híbris, né, dentro da mitologia grega, acontecem as maiores punições para os mortais, né? Como o próprio Sísifo, né? Que engana a morte, né? E depois se acha um deus por causa disso, né? E acaba sendo condenado a viver eternamente rolando uma pedra em cima de um morro, e quando tá chegando lá em cima, a pedra cai de novo. E ele fica nesse processo, né? Então, quando a pessoa serve a ela mesma e ela acha que ela é um deus, ela tá cometendo a híbris, né? É a inflação do ego, né? Jung fala, né, nas obras dele, que a maioria dos pacientes dele tinham, no fundo, um problema religioso, né? Um problema de conexão com esse divino, um problema de conexão com a alma, uma falta de conexão com o luminoso, com o sagrado, né? Porque é através do contato com o luminoso, o sagrado, que você vai ter os símbolos de transformação, né? E o Jung fala que a vida é simbólica, né? E que o inconsciente se manifesta na concretude, né? Então tudo pode ser simbolizado. O guru tinha uma função na antiguidade, só que hoje tem um nome que até é alvo de especulações e chacotas, né? O guru ali, o falso guru, tal, pegou a fragilidade da pessoa, trouxe aquela pessoa e aí ela fica como se fosse uma bateria daquele líder. E aquele líder vai, recebe dinheiro, recebe energia vital daquela pessoa para continuar naquele cargo, naquele poder, né? Então, dentro de um processo terapêutico, até é uma coisa mais complexa. Como se analisaria, por exemplo, o grande índice de figuras essas, quando são analisadas, narcisistas e psicopatas, que estão numa posição de destaque, envolvendo e influenciando tantas pessoas em nome da terapia e da religião. Guilherme Romano, seja muito bem-vindo, meu amigo. Vamos começar falando sobre essas questões religiosas, vamos dizer assim, né, que a gente tem ali relacionado com a terapia. Mas assim, religião, espiritualidade e terapia. É possível, e como seria possível, encontrar algo em comum nesse universo? É uma boa pergunta. Eu acho que a religião, a espiritualidade, elas têm muitos pontos em comum, né? E tem uma importância social também, né? Acho que antes de falar delas em si, vou falar um pouquinho do cenário em que a gente se encontra, né? Então, a gente está numa sociedade em que as pessoas estão vivendo angustiadas, ou elas estão vivendo anestesiadas, ou você encontra as pessoas desanimadas, né? E eu acho que isso não é à toa, né? A gente vive numa sociedade cientificista, né? Onde só é considerado, só é valorizado o que é racional, o que é lógico, e aquilo que pode ser tocado, que pode ser medido, que pode ser visto. Aquilo que não é visto, aquilo que não pode ser medido, aquilo que não pode ser tocado, aquilo que é subjetivo, não é valorizado, e aí é reprimido, né? A ciência ela é fantástica, né? Não há problema algum da ciência, né? Mas a gente não pode esquecer que a ciência ela é uma tentativa de entender a natureza, e não a natureza, não é a natureza em si, né? Então, se a gente considera só o que é lógico, só o que é racional, só o que pode ser visto, né, que na tipologia junguiana seria o pensamento e a sensação, a gente está reprimindo ou, no mínimo, ignorando o que é sentimento e o que é intuição. E ao você ignorar uma parte, você fica unilateralizado, né? Você
Radicaliza, você literaliza tudo. Então a gente está numa sociedade que também está literalizante, né? As pessoas meio que perderam a capacidade de simbolizar as coisas, né? E símbolon é aquilo que une, né? E diabolon é aquilo que separa, né? Então, quando a gente perde o contato, quando a gente fica só racional, só material e perde o contato com o luminoso, o sagrado, o espiritual, a gente tende a ficar literalizado, né? A gente tende a não reconhecer esse essa fagulha divina dentro de nós, né? E se eu não reconheço o divino dentro de mim, como que eu vou reconhecer o divino no outro, né? Então a gente fica o egoísta, né? A gente fica vivendo o próprio mundinho, o autocentrado, né? Então a gente tem esse contexto social, né, em que as pessoas estão nesse cenário e parece que não estão ouvindo a própria alma, né? Então a gente tem que estar produtivo na sociedade, a gente não pode ficar triste porque as redes sociais elas mostram para nós que a gente tem que ser feliz, a gente não pode descansar porque a sociedade diz que alguém diz, a empresa diz, não sei quem diz, que a gente tem que estar produtivo 100% do tempo, né? E a gente vai reprimindo os sentimentos, reprimindo as emoções, e aí surge a angústia, né? Surgem as dores, né? E o que que a gente faz com essas dores? Para onde elas vão, né? Acho que na maioria das vezes a gente tende a fugir, né? As pessoas tendem a fugir dessas dores, dessas angústias, né? E como que foge? Droga, excesso de álcool, sexo compulsivo, forma de se alimentar compulsiva, excesso de tela, né? Feed infinito, maratona série até não ter mais disposição, né? Exercício físico também incessante. Então tem várias formas, todo tipo de compulsão acaba sendo, de certa forma, uma fuga, né, dessa dor. Mas acho que o caminho ideal seria entender essa dor, né? Porque toda dor, toda angústia, ela tá querendo mostrar algo, né? A angústia significa estreitamento, né? Então a gente se sente comprimido, né? Por que que a gente está se sentindo assim, né? A gente sempre tem que pensar nos dois polos, né? Se tem uma compressão, se tem um sentimento de prisão, é porque tem o potencial de liberdade, de abertura, né? Será que a gente está se fechando muito, né? Vivendo muito para fora e não prestando atenção dentro, né? E o desânimo também é isso, né? Desânimo, sem ânimo, sem ânima, né? Sem a alma. A gente está fazendo as coisas pro forma, né? Sem prestar atenção dentro, fazendo aquilo que a sociedade ou a família ou os amigos esperam de nós e não escutando a nossa própria alma. E acho que aí entra a, a sua pergunta, né? Tanto a religião, a espiritualidade como um todo, ou o processo terapêutico, eles vão auxiliar, ou deveriam auxiliar, as pessoas a encontrarem, a conversarem com essa alma, né? Conversarem com esse Deus dentro de nós, com esse self, né? A religião, a palavra religião, ela tem duas possíveis origens, né? Ou ela vem de religare, ou ela vem de relegere, né? Religare é o sentido que algumas instituições religiosas ocidentais dão, né? Que é o religar-se, quer dizer, tem algo fora, você precisa se ligar com esse algo novamente, né? Aí as formas de se ligar a esse algo variam a depender da instituição, né? Mas eu gosto mais do relegere. E o relegere é reler, é prestar atenção, é rever dentro, internamente, é olhar para dentro, prestar atenção dentro. Quer dizer, olhar para o Deus que está dentro de você, né? E tem a figura do Adi Shankara, né? Que no Brahmanismo ele veio e trouxe esse cisma, né? Se Deus está em tudo, né? Ele não está só no templo que você está falando que eu preciso ir, né?
Ele está dentro de mim, ele está no meu irmão, ele está na natureza, ele está em tudo. Então é um pouco disso, né? Deus, o divino, não é necessariamente algo que está fora, você precisa se reconectar, que você está perdido. Né? Deus está dentro de você, é só você prestar atenção nesse divino dentro de você, né? E ouvir o que ele está querendo te dizer, né? O Jung, ele se pauta na teoria da individuação, né? E a individuação nada mais é do que fazer esse divino dentro de nós se realizar, né? Ele fala que é o ego, né, o nosso eu, tem que estar a serviço do self, né, desse si mesmo. O self, essa imago Dei, é o arquétipo da totalidade. Então, como arquétipo de totalidade, ele abarca o todo, tudo, e ao mesmo tempo, ele é o centro da nossa personalidade, né? Então, se você segue um processo terapêutico, ou se você tem algum tipo de espiritualidade, né, está dentro de um contexto religioso ou espiritual livre que você segue, a tendência é que você entre em contato com esse self, que você entre em contato com a sua alma, né, com esse divino dentro de você, com o sagrado, com o luminoso, né? E a partir desse contato, a gente se diferencia um pouco da sociedade, a gente deixa de fazer só o que a sociedade espera de nós e começa a fazer aquilo que a nossa alma quer de fato, né? O que esse divino dentro de nós quer de fato, né? E isso conversa um pouco com a ideia de Dharma, né, do hinduísmo, que é o que a gente vê no Bhagavad Gita também, né? O Bhagavad Gita mostra ali o diálogo de Arjuna com Krishna, né? Arjuna representando o ego e Krishna representando esse self. Então, essa conversa do Arjuna com Krishna é a conversa que tem dentro de cada um de nós, né? Do nosso ego com o self, né? Tem aquele momento que Arjuna não quer mais lutar, né? Ele vê os primos dele, porque o Bhagavad Gita está inserido dentro do Mahabharata, né? Que é a grande guerra dos Bharatas, é uma guerra familiar, onde os Pandavas, os primos, né, os Pandavas, que são 5 irmãos, vão enfrentar os Kauravas, né? Os Pandavas representam as virtudes, né, as atitudes positivas, enquanto os Kauravas representam as vicissitudes, os vícios, as coisas materiais, né, os apegos. E dentro desse contexto tem essa conversa né, do Arjuna com Krishna, e Arjuna vê os primos ali, os familiares, os antigos mestres, e fala, né, por que eu vou lutar? Por que eu vou matar os meus primos, né? E aí Krishna dá uma lição, né? Fala, o espírito é imortal, né? Aquilo que nos habita é imortal, né? Que fogo pode queimá-lo, que água pode molhá-lo, que arma pode perfurar o eterno. Vai cumprir seu dharma, né? Vai cumprir sua missão, né? A missão do médico é curar. A missão do padeiro é fazer pão. A missão do guerreiro é lutar, né? Se você não lutar, o mal vai imperar na sociedade. Vai e luta, né? Você é um guerreiro, vai e luta. Então tem essa ideia de Dharma. E a gente só pode pensar em Dharma quando a gente tem esse contato interno, com esse Deus interno, ou com a nossa própria alma, né? Então a religião, através dos seus mitologemas, através dessa conexão com o inconsciente, né, faz a pessoa entrar em contato com o luminoso, faz a pessoa pensar em algo para além dela mesma, pensar em algo para além do que a sociedade diz, o que a sociedade impõe, né? E no processo terapêutico é a mesma coisa, né? Se a gente pensar na psicologia analítica do Jung, você tem o contato com o inconsciente através dos sonhos, né? Através de expressões artísticas, né? Desenhos, pinturas, modelagem, e através também da imaginação ativa, né? Ou imaginação dirigida, né? Então, tanto a terapia quanto a religião e a espiritualidade, elas têm práticas que permitem esse contato com o luminoso, esse contato com o inconsciente, né? E de acordo com a teoria do Jung, quem manda essas imagens no inconsciente é o próprio self, né? É o próprio divino em nós que
nos impulsiona, né? Que comunica, que mostra aquilo que a gente precisa ver para compensar a nossa consciência, né? Então, esse acho que é um dos pontos comuns, né, que tem entre religião, espiritualidade e o processo terapêutico, né? Que é ajudar a entrar em contato com a própria alma, né? O que que a minha alma está querendo me dizer, né? Quando vem o sintoma, quando vem um sintoma físico, um sintoma psíquico, uma doença, o que que esse sintoma está querendo dizer, né? Tem algo por trás, tem um porquê, tem um para quê, tem uma finalidade, né? Então, é esse um dos pontos, né? Outro ponto é a função social de ambos, né? Se eu estou dentro de um contexto religioso, ou se eu estou dentro de um contexto terapêutico, eu estou melhorando como pessoa, certo? Então, em ambos os casos, você vai evitar os comportamentos negativos, né? Vai evitar fazer merda, né? Vai olhar para isso, evitar reproduzir. Você vai procurar melhorar, procurar ter mais virtudes, ter mais atitudes positivas, ser mais compassivo, né? Ser mais empático. E se cada um melhora, a sociedade como um todo melhora. Então, ambos têm uma função social também. Porque se você melhora e você serve de exemplo, os outros ao redor se impactam com isso. Então, se cada um tivesse fazendo o seu papel dentro da religião ou dentro do processo terapêutico, melhorando como pessoa, imagina, todo mundo melhorando junto, a sociedade melhora junto também, né? Às vezes a pessoa dentro de um contexto religioso, ela evita de fazer besteira, evita de matar, evita de roubar, evita de adulterar, né? Então ambos têm essa função social também, né? Acho que eu não tenho intenção de esgotar o tema, né? Acho que quanto mais a gente pensa em comparativos, mais a gente encontra, né? Então, eu acho que tem muitas possibilidades, né? Tem muitas coisas em comum entre elas, né? E eu vou falando aqui o que for vindo à minha mente, né? Outro ponto em comum, por exemplo, em algum nível, o sacerdote religioso, ele lembra um terapeuta. Dentro do processo terapêutico, a primeira etapa do processo terapêutico é a confissão, que é algo que tem também nos contextos religiosos em geral, né? Um processo de confissão, quer dizer, a confissão tira um bloqueio da pessoa, né? Porque se a pessoa tem uma confissão a fazer, quer dizer que tem um segredo. Se tem um segredo, provavelmente tem culpa. Provavelmente essa pessoa se isola por causa desse segredo. Às vezes ela não se acha digna, ou ela tem medo que descubram. Então, a primeira etapa do processo terapêutico é a confissão, que é uma etapa também do processo religioso em diversas religiões, né? Depois, no processo terapêutico, a gente tem a parte elucidativa, né? De você jogar luz nas sombras, né? De você integrar coisas que você não via, né? De certa forma, isso aparece na religião também, né? Depois desse processo, tem o processo de educação, o processo pedagógico, de ajudar aquela pessoa a se adaptar à sociedade, se adaptar ao mundo externo onde ela se encontra. E, por fim, a transformação, né? É quando a pessoa consegue se auto-perceber, consegue se autoanalisar, consegue fazer algo diferente do que ela estava fazendo, né? Vem a transformação. Então, acho que elas conversam aí, em algum nível também, né? Eu digo mais, nessa lacuna toda que você colocou, eu vejo um ponto que talvez seja meio controverso em alguma dessas possibilidades, mas também eu vejo muito presente, que é a questão do sofrimento, porque eu já ouvi muitas pessoas conversando sobre, de forma filosófica, de forma religiosa, de forma muitas vezes até terapêutica, e todos encontram pessoas que elas alegam estarem sofrendo em algum sentido, utilizam esse termo, sofrimento. E algumas dessas conversas coloca a seguinte situação: será que as religiões
não todas, mas algumas mais dogmatizadas, sobreviveriam à ausência de sofrimento do ser humano, né? E como seria a humanidade, por exemplo, em processos terapêuticos, ou até mesmo dentro de uma espiritualidade voltada exclusivamente para a religião, no caso, né? Sem ser algo tão universalista, algo em complemento a um êxtase espiritual, se o sofrimento não existisse ou se isso fosse resolvido, e qual que é a tua visão de realmente, em casos que você acompanha dentro do seu estudo, que realmente poderia ser mais próximo de um conceito de sofrimento? Eu acho que o sofrimento é a condição sine qua non da vida, é a condição que sem ela não há crescimento, né? O sofrimento é necessário para trazer reflexão. Se a gente vive só o prazer, a gente não reflete. Então, o sofrimento ele traz reflexão e a reflexão traz mudança, né? Então, sem sofrimento não existe mudança. E como eu trouxe aqui uma outra vez, a gente vive num mundo de polaridades, né? Tudo tem seus polos, né? Então, o sofrimento e o prazer são polos de uma mesma coisa, né? Um não existe sem o outro. Por exemplo, a cobra, quando ela vai trocar de pele, ela não simplesmente abre o zíper, tira e coloca uma pele nova. Não, é um processo doloroso, é um processo sofrido, né? Ela vai raspando nas pedras e nos troncos de árvore, é doloroso, né? Para que finalmente o velho saia e surja o novo. O mesmo acontece com as tempestades, né? Às vezes vem tempestades que arrasam tudo. E é uma limpeza ao mesmo tempo, né? Então as velhas estruturas, elas precisam ruir para surgir o novo, né? Se a gente for pensar em gerações, é assim também, né? A geração antiga sempre querendo manter o status quo e a nova geração sempre trazendo a renovação, querendo mudar, destruir o velho para surgir o novo. Então isso é arquetípico, né? O sofrimento existe, ele é natural, né? Não existe uma vida sem sofrimento. Então, tanto a religião quanto o processo terapêutico, eles nos ajudam, ou deveriam nos ajudar, a suportar esse sofrimento, né? Entender o porquê que ele está ali, ou ver o propósito desse sofrimento na nossa vida, né? Acho que isso responde uma das perguntas, né? Qualquer outra pergunta? A questão que relaciona, por exemplo, a conexão que uma pessoa tem com a divindade, né, a religião, e a intersecção que isso tem, por exemplo, hoje a pessoa considera que ela precisa, a maioria, vamos dizer assim, tá? Não vou dizer que são todas, considera que precisa de um intermediário, por busca de mestres, terapeutas, sacerdotes, né? E isso, bom, fazendo até mais um parênteses na questão, isso sempre tem uma data, muitas vezes, de origem em algum livro religioso ou em algum livro filosófico, né? Mas são considerados pontos de apoio para o ser humano em seu caminho individual, né? Sim. Então, devagar um pouquinho sobre isso, né? Tá. Que a gente estava falando sobre sofrimento, sobre âncoras, né? A necessidade que o ser humano tem. Sim. As pessoas tendem a buscar uma figura a se moldar, né? E esse é um dos riscos, né? Tanto no processo terapêutico quanto na religião em si, né? Quando a gente vai buscar gurus, quando a gente vai buscar pessoas que dizem o que a gente tem que fazer, né? Seja o contexto que você estiver, seja a religião que você for, ou que se não tiver religião nenhuma, se quiser seguir o guru X, o influencer Y, está fazendo terapia Z, não importa. Você nunca deve entregar o seu discernimento, né? Qualquer processo que você faça, seja religioso ou terapêutico, você nunca deve entregar o seu discernimento. Não é o outro que vai resolver para você, né? A pessoa, ela tem que despertar o próprio curador interno,
o próprio o terapeuta interno dela, o próprio mestre interno dela, né? O mestre externo, o terapeuta externo, o sacerdote externo é um molde, né? É um modelo que vai ajudar a refletir e tudo, mas não é ele que tem que falar o que a pessoa tem que fazer, né? Nunca é o outro que te cura, é você mesmo que se cura. Você se cura quando você ativa esse seu terapeuta interior, né? É como a analogia do ovo, né? Tem lá o patinho, a patinha lá chocando os ovos. Aí todos os ovos racham e fica um, né? Lembra até a história do patinho feio, que é assim. Fica um. Se a mãe vai lá e tenta quebrar o ovo para esse filhote não se desenvolve, né? Porque no processo de abertura, ali, de quebra do ovo, de dentro para fora, ele está desenvolvendo a musculatura dele, né? Ele está se esforçando. Se alguém vem de fora e abre o ovo para ele sai do ovo, mas sai sem força. Talvez ele não sobreviva, né? Assim é os processos, assim é o processo terapêutico, assim é a religião também. A pessoa vem buscando ajuda, né? Tem alguém ali para orientar, mas a própria pessoa tem que tirar a casca do ovo dela, senão não adianta, né? Senão ela não vai ter a firmeza necessária para seguir por conta própria, né? Então é um risco, né? E é um risco para ambos, tanto para quem está buscando, quanto para quem está no papel de terapeuta, ou para quem está no papel de sacerdote, ou seja lá que figura de poder seja, né? Ou o próprio médico, né? Porque a pessoa pode começar a sentir poder, né? Se o outro entrega o discernimento para você, você começa a falar, nossa, né? Você começa a se sentir importante, né? Olha como eu sou importante. E pode começar a querer manipular, né? Porque há um risco de uma sedução ali, né? De você se satisfazer através do outro. Porque o outro está fazendo ali tudo que você quer. Então, nesse contexto, é sempre o risco entregar o discernimento. E é sempre o risco também para quem está nesse papel de terapeuta, de médico, de sacerdote, para não cair nessa armadilha, né? Porque aí vai ver daqui a pouco tá manipulando a pessoa. E aí tá manipulando para conseguir dinheiro, tá manipulando para conseguir sexo, tá manipulando para manter a pessoa doente, porque tem isso também. Às vezes, quando cai nesse jogo disfuncional, a pessoa, para sentir poder, ela tem que manter o outro doente. Isso pode acontecer tanto na religião quanto no processo terapêutico. Se eu mantenho o outro doente, eu continuo sentindo poder. Então tem isso. E tem o risco também da identificação com a dor do outro, né? Então, uma pessoa que trabalha com espiritualidade, uma pessoa que trabalha atendendo os outros, ela tem uma certa empatia, né? Se não tivesse, ela provavelmente não trabalharia com isso, né? Então tem uma certa empatia, tem uma certa abertura emocional, né? Às vezes até uma abertura energética para sentir o outro, né? Para se colocar no lugar dele. E toda pessoa que está nesse contexto, ela tem que saber separar o que é dela e o que não é, né? Porque senão começa a pegar os problemas do outro para si. E aí é outro risco, né? Porque se a pessoa pega os problemas do outro para si, ela acha que é um problema dela, ela vai querer resolver aquilo como se fosse um problema dela. E aí ela atropela a pessoa que está na frente dela, seja o fiel, seja o paciente. Porque ela está sentindo a dor do outro e ela quer resolver pelo outro. Mas é o outro que tem que resolver, né? Então entra também aí numa relação de poder que tem que tomar cuidado, né? Ou tipo, resolva em troca de. Em troca de. Existe uma relação de Pode troca. ter, sim. É sempre uma troca, né? Se a gente pensar, a gente está conversando aqui. Então, sempre lembrando das polaridades. Então, a gente está conversando aqui a nível consciente, né? Mas, ao mesmo tempo, eu tenho o meu inconsciente e você tem o seu inconsciente. Então, o meu consciente se relaciona com o meu inconsciente. O seu consciente se relaciona com o seu inconsciente. O meu consciente se relaciona com o seu consciente. O meu inconsciente se relaciona com o seu inconsciente. Seu inconsciente se relaciona com o meu consciente. Entende? Então, assim, vamos supor que de um lado a gente tem um terapeuta, do outro lado o paciente.
O paciente tem dentro de si o próprio terapeuta interior. E o terapeuta tem dentro de si o próprio doente interior também, paciente interior, né? Então, no processo terapêutico, o paciente ele precisa constelar esse terapeuta interior dele para que venha a cura, para que o ovo seja rachado de dentro para fora, né? Então, essas dinâmicas que a gente está falando aqui, desses perigos de abuso, é quando isso está desequilibrado, né? A pessoa projeta a cura no outro. Então, ele acha que a cura está no outro, e não nele. É a mesma coisa do terapeuta. O terapeuta pode achar que ele é o responsável pela cura do outro. Na verdade, não. Ele é talvez um dínamo ali, né? Alguém que vai trazer reflexão, que vai ajudar a pessoa a, a refletir e a agir de forma diferente. Mas é a própria pessoa que tem que estar ali presente no processo, né? Buscando autoconhecimento e fazendo a reforma íntima. Isso é outra coisa em comum entre religião, espiritualidade e o processo terapêutico. Todos os três exigem reforma íntima. Se você está seguindo uma religião, se você está se espiritualizando, se você está no processo terapêutico e você não está fazendo essa reforma íntima, o que você está fazendo então? Porque é necessário, né? Você tem que deixar o velho para trás para surgir uma nova pessoa. Então, precisa de uma nova atitude, novas ideias, né? Às vezes é um processo que leva tempo, né? Eu lembrei agora dos 8 aforismas de Patanjali, né? Do yoga. E é mais ou menos isso também, né? Eles têm lá o Yama, os 8 passos, né? Yama, Niyama, Asanas, Pranayama, Pratyahara, Dhyana, Dharana e Samadhi, né? Então, primeiro passo, melhorar como pessoa, aumentar suas virtudes, fazer o que é correto. Segundo passo, diminuir os comportamentos deletérios, diminuir os vícios, as coisas negativas. Terceiro passo, as posturas físicas, né? Cuidar do corpo. Quarto passo, os pranayamas, cuidar da respiração e da movimentação energética. Quinto passo, interiorização. Sexto passo, concentração. Sétimo passo, meditação. E, por fim, o samadhi, que é a expansão da consciência, né? Então, você vê, esses 8 passos do Patanjali, eles envolvem uma mudança, né? Você está mudando o seu pensamento, você está mudando o seu sentimento, você está mudando o seu corpo com as práticas, está mudando sua energia com os pranayamas, está olhando para dentro com a interiorização, a meditação, a concentração. Acho que é isso. E aí você mencionou, eu vejo a gente conversando aqui, né? Inclusive a gente estava vindo para cá, falando sobre um caminho que muitas vezes a gente observa, né? Para o pessoal poder também refletir. Que às vezes a pessoa ela tem um certo nível de conhecimento e ela vai conquistando, vai subindo degraus. E o que é interessante é que às vezes esse nível de conhecimento faz com que a pessoa se sinta um popstar, né? Quando a gente estava conversando, sendo que naturalmente, quando a pessoa vai adquirindo uma lapidação, você vê a pessoa tornando-se mais humilde, mais simples, mas não perdendo o seu contexto ali, né? E aí, eu vejo que tudo tem uma origem, né? As terapias têm uma origem, as religiões tiveram uma origem que muitas vezes não são originadas pelo próprio, entre aspas, personagem principal que cada uma tem. Normalmente é após passagem, né? Mas nós temos algo que, inclusive, é datado, né? E colocam o nome de guru. O guru tinha uma função na antiguidade, só que hoje tem um nome que até é alvo de especulações e chacotas, né? O guru ali, o falso guru e tal. Inclusive tem um documentário na Netflix que fala como se tornar um guru, que eles mostram algumas seitas, eles colocam. Jogaram até o Osho na jogada ali e tal. Eu sei que é uma figura que também você tem que analisar bem para ver o que vai acontecer ali, né? Mas tem outros que demonstraram nitidamente essas questões que você falou. Pegou a fragilidade da pessoa,
trouxe aquela pessoa, e aí ela fica como se fosse uma bateria daquele líder. E aquele líder vai, recebe dinheiro, recebe energia sexual, recebe energia vital daquela pessoa para continuar naquele cargo, naquele poder, né? Uhum. Então, dentro de um processo terapêutico, até é uma coisa mais complexa. Como se analisaria, por exemplo, o grande índice de figuras essas, quando são analisadas, narcisistas e psicopatas, que estão numa posição de destaque, envolvendo e influenciando tantas pessoas em nome da terapia e da religião. Tá. Acho que a gente pode começar falando desse primeiro ponto que você mencionou, né? Das pessoas que começam a adquirir autoconhecimento e, de repente, estão se achando estrelas, né? Para o Jung tem uma diferença entre individuação e individualidade, né? Esse é um dos riscos também de adquirir conhecimento, né? Conforme você adquire conhecimento, inclusive o autoconhecimento, o ego pode ficar inflado, né? O lance o seu ego está servindo ao self, como eu falei no começo, ele está servindo a um Deus, ou ele está servindo a ele mesmo e ele está achando que é um Deus, né? Então, por um lado, você tem um conhecimento que liberta, mas por outro lado, você pode ter um conhecimento que prende, né? Se a pessoa começa a adquirir conhecimento, mas ela não pratica aquilo, ou ela fica só na mente, não desenvolve o sentimento também, que é o que a gente estava falando no começo também, né, de desenvolver só o que é lógico, o que é racional, e esquece o sentimento, né, esquece a outra parte, né. A pessoa pode se tornar um déspota, né, pautada no racionalismo frio, né. O racionalismo frio é a pessoa servindo o próprio ego, servindo esse complexo do eu. Enquanto que uma pessoa que usa o conhecimento para melhorar, para descobrir suas potencialidades e aí deixar o seu legado na comunidade que o cerca, aí essa pessoa está se individuando, né? Porque ela percebe que ela não é o meio, ela é diferente do meio, mas que ela está no meio, que ela tem as suas próprias características peculiares, e através dessas características e potencialidades que ela tem, ela usa isso para ajudar o entorno. O egoísta não, ele serve a si próprio, né? Então isso que você falou, a pessoa começa a adquirir conhecimento, vira estrela, fica inacessível, muitas vezes ela está servindo o próprio ego, né? E aí, na mitologia grega, um dos maiores pecados que existem é a híbris, né? Que é quando um mortal se acha um deus, né? E geralmente quando acontece a híbris, né, dentro da mitologia grega, acontecem as maiores punições para os mortais, né? Como o próprio Sísifo, né? Que engana a morte, né? E depois se acha um deus por causa disso, né? E acaba sendo condenado a viver eternamente rolando uma pedra em cima de um morro, e quando tá chegando lá em cima, a pedra cai de novo. E ele fica nesse processo, né? Então, quando a pessoa serve a ela mesma, e ela acha que ela é um deus, ela tá cometendo a híbris, né? É a inflação do ego, né? É, e quanto à questão dos gurus, a, a, a pergunta dos gurus, você pode repetir? Porque, assim, isso é nitidamente analisado por especialistas, né? Nesse meio tem um índice considerável de pessoas consideradas psicopatas, Uhum. narcisistas, né? É, se a gente pensar em Narciso, né, ele se apaixona pela própria imagem, né? Então, se a pessoa está servindo a ela mesma, ela está sendo narcisista em algum nível, né? Então, sim, aí entra dentro do que a gente estava falando antes, né? São pessoas que começam a abusar do poder delas, começam a abusar da posição em que elas estão para fazer bem para ela mesma, né? Quer dizer, ela acha que ela está fazendo bem para ela mesma, né? Mas ela está só alimentando esse ego inflado, né? E esse ego inflado, ele é
ele é algo que não cessa, né? Que é sempre mais, né? É igual o poder. Quanto mais você tem poder, mais você quer poder, né? Quando você está iludido com isso, né? Então, essas figuras vão ter, sim, de fato, comportamentos narcísicos, porque elas estão pensando nelas, né? Elas estão autocentradas. Estão pensando nela, não está pensando no outro. E como ela é uma figura de poder, e os outros entregam discernimento para elas, elas manipulam para que tenham benefício próprio. Né? É um comportamento narcísico. É um comportamento que hoje a gente consegue ter uma abertura, mas mesmo assim a gente vê ainda muito isso. Mas também vejo que o ser humano hoje tem uma ligação com o que se chama de sagrado, né? E dentro da história da humanidade a gente vê que é colocado uma importância nisso. Na tua visão, qual é a importância do sagrado nessa caminhada, né? Dentro dos processos até mentais do ser humano, né? Dentro da vivência do ser humano. E qual é, além disso, né? A potência que o sagrado hoje ainda tem. Bom, dentro do que eu estava falando no começo sobre o self, né, o self como arquétipo da totalidade, né? Quando a gente entra em contato com figuras do inconsciente, essas figuras são para nós sagradas, elas são luminosas, né? Elas têm um mistério, né? A gente não consegue abarcar totalmente essas figuras do inconsciente, né? A gente não consegue abarcar totalmente o sagrado, a gente não consegue abarcar totalmente Deus, o divino, né? O todo, o self. A gente vê uma imagem disso, né? Como uma faceta de um diamante, né? Cada um olha para uma faceta. Todas as facetas são um diamante, mas ninguém vê ele em sua totalidade. Então, o sagrado é importante porque esse sagrado, esse self que é sagrado, além de ser a totalidade da vida, ele também é o centro organizador. Ele é o centro ordenador da nossa psique, da nossa personalidade. Então, como eu falei no começo, se a gente não entra em contato com o inconsciente, se a gente fica só no racional, só no lógico, só naquilo que eu toco, algo está se perdendo, né? Porque esse inconsciente, ele compensa a nossa mente. Ele vai trazer aquilo que a gente não está vendo. Então a gente está seguindo um caminho aqui. Quem pode me trazer algo diferente é esse inconsciente, né? Às vezes minha consciência ela está limitada, às vezes eu estou com um cabresto, né? Eu só consigo ver uma coisa, né? Então essas imagens do inconsciente, essa comunicação do inconsciente pode trazer o diferente, pode trazer uma outra visão, pode trazer uma reflexão, uma compensação, né? E aqui eu estou falando do inconsciente como um todo, né? Não necessariamente só do sagrado, né? Mas o sagrado vai ter essa função, né? O sagrado também, ele vai te dar propósito muitas vezes, né? Ele vai te dar esperança, né? Ele pode te ajudar a ter fé em algo para além do que se pode ver, né? Porque se pautar só no que vê e só no que toca, a gente fica numa vida de literalidade. E a gente deixa de simbolizar. E de ter um progresso às Deixa, vezes, né? deixa de ter progresso, deixa de ter união, né? Deixa de unir os opostos, né? Porque a vida é essa busca por completude, né? E se a gente não olha para os dois lados, a gente fica unilateralizado, a gente fica literalizado, a gente não une, a gente fica diabolizado, né? Porque diabolon é aquilo que separa. Então, se eu estou separando a razão, né, o consciente do inconsciente, eu estou diabolizado, estou olhando uma coisa só, né? Mas a gente tem que buscar o símbolo, O né, símbolo. que é a união, símbolo é aquilo que une. E através do sagrado a gente encontra isso, né? A gente encontra a união, né? Agora, o sagrado pode ser visto de outras formas também, né? Dentro de um contexto religioso, seja ele qual for, se for um lugar positivo, né, que faz o bem, que, né, faz tudo certinho,
se a gente pensar em nível espiritual, esse lugar vai ter uma egrégora, que é sagrada, né? Egrégora vem de egregoriem, que significa velar, cuidar, né? Então, é aquela história de Jesus, né? Onde um ou mais estiverem em meu nome, aí eu estarei, né? Quer dizer, tem uma egrégora. Quando um ou mais estão juntos, no contexto espiritual que for, para fazer o bem, vai haver uma chancela do alto, vai haver uma egrégora. Então é algo sagrado que está acontecendo ali, né? Não é uma união de grupo para fofocar, não é um grupo de qualquer outra coisa. É um grupo espiritual para fazer o bem. Isso é sagrado. Então acho que o sagrado está nesses momentos da vida também, em que a gente se dispõe a ajudar o próximo. Às vezes a pessoa pode ser materialista, pode não ter religião alguma. Às vezes ela faz mais bem do que alguém que está no contexto religioso, sem discernimento e na inércia, né? Então, um dos riscos da religião é esse também, né? Usar a religião como muleta. Uhum. Aí a pessoa vai para sentir um bem-estar, mas não está crescendo ali dentro. Ou ela vai porque ela sente culpa. Ah, se eu não for, o diabo vai me pegar. Se eu não for, o obsessor vai me pegar. Né? Condicionamento, né? Condicionamento. E aí a religião vira uma muleta. Passado de geração em geração, né? Geralmente sim. E aí existe algo que pode ser o diferencial, mas também existem interpretações, né? Que é a intuição. A intuição dentro desses processos, até do sagrado, até mesmo do condicionado, né? Ela tem um estigma também na humanidade, que é assim, as pessoas às vezes podem parar e refletir, será que isso é uma intuição? Como diferenciar maneiras eficazes aí, né, dentro, até num processo terapêutico, de uma pessoa identificar se aquilo é uma intuição, se aquilo é um medo, de repente uma voz interior que vem ali, uma sabotagem, um condicionamento interno, né? Como ajudar as pessoas a terem ciência dessa questão? Isso é difícil, Fael, né? Quando é uma intuição, quando é um complexo falando, quando é um espírito falando, é difícil diferenciar, né? Bom, talvez eu possa tentar explicar pela tipologia junguiana, né? Então, Jung na sua tipologia, fala que a consciência ela tem quatro funções principais, que são sensação, pensamento, sentimento e intuição. Então, todos têm as quatro. Todos nós temos as quatro. A sensação é a capacidade de sentir. Então, a gente capta pelo toque, né, pelo tato, pelo paladar, a gente vê, a gente sente o cheiro, a gente escuta, a gente consegue medir, a gente consegue tocar, né? Tudo isso, todas essas informações que a gente recebe, geralmente através do corpo, é a sensação. A partir do momento que a gente sente, a gente vai tentar entender o que é aquilo. Aí vem o raciocínio, o processo lógico, a gente vai destrinchar, a gente vai separar, vai falar o que é aquilo. Esse processo de julgamento analítico, né, de julgamento racional, é o pensamento. Né? A gente vai descrever o que é aquilo. Quando a gente descreve o que é uma coisa, a gente exclui tudo que ela não é. Então, é o pensamento que separa. O pensamento sempre vai separar. Não à toa, em meios ocultistas e no tarô, o, o pensamento é representado pelo naipe de espadas. Né? A espada, ela corta, ela separa, ela divide. Então, sempre que a gente está dissecando um assunto, a gente está dividindo. Quando a gente fala o que é, a gente está excluindo o que não é. Então, tem uma divisão. Ele vai descrever, né? Tem um julgamento racional. Então, esse é o pensamento. Depois que a gente descreve, a gente vai dar um valor para aquilo. Pô, aquilo é bom. Não, aquilo é ruim. E não é um valor que pode ser medido. Né? Ele não é quantitativo, ele é qualitativo. E esse valor que a gente dá é o sentimento. E por fim, tem a intuição, que é aquilo que a gente capta, que está para além do tempo e espaço.
E isso é sempre difícil de, às vezes, de entender e às vezes de explicar, né? E muito mais difícil de diferenciar, né? Então, a intuição, uma pessoa que é muito intuitiva, ela simplesmente sabe, as coisas vêm na mente dela, né? Ela tem uma capacidade de projetar o futuro, né? E as coisas vêm na mente dela e não passam necessariamente por um raciocínio lógico, né? Como uma pessoa de pensamento faria. Tem um filme que é o Homem que Descobriu o Infinito, acho que é esse o nome, se eu não me engano, que conta a história, acho que é de um indiano, um matemático indiano, que era intuitivo. E ele descobre as respostas, né, dos problemas matemáticos por pura intuição, né? Ele chega no resultado. E isso faz ele chegar numa universidade, se não me engano, na Inglaterra. Chegando lá, ele tem que produzir material, artigos, né? Só que, nesse contexto, ele precisa provar aquilo que ele está fazendo, né? Tem que colocar conta, né? Tem que medir, né? Ele precisa ali da sensação, do pensamento, só que ele é intuitivo. E ele tem extrema dificuldade. Ele sabe como chegar na resposta, mas isso não passa por um raciocínio lógico, não passa por medir, né? Então, quem estiver ouvindo aqui a gente e tiver curiosidade de saber como é que funciona a intuição, esse é um filme interessante, né? Porque simplesmente vem, né? Então a pessoa capta algo do astral, capta algo do inconsciente, e aí tá ali e acontece, Como né? é que é Isso é a mesmo? Um intuição. homem? O homem que descobriu o infinito. Ou o Será que homem que viu o infinito, se eu não me é engano. Netflix? Sei lá, o pessoal pode Eu pesquisar acho aí, que né? tem no O Netflix. homem que viu o O infinito. homem que viu o infinito. É interessante E isso. aí, como diferenciar? Então, o pessoal pode ter essa intuição. Mas outras vezes pode ser não a intuição falando, pode ser uma autossabotagem, né? Pode ser um complexo inconsciente, aquele complexo que fala, ai, você não consegue, sabe? Às vezes a pessoa que tem um pai, uma mãe que durante a infância ficava denegrindo o filho, né? Desmotivando ele, falando que ele não ia ser nada, né? E a pessoa fica com esse complexo materno, paterno, falando, você não vai conseguir, você não vai conseguir. Às vezes é uma voz de um complexo falando, né? Pode ser também. Pode ser uma voz do complexo, Porque às pode ser vezes a uma pessoa sabotagem. pode estar, por exemplo, indo para uma iniciativa que claramente vai ser ótima para aquela pessoa. A pessoa pode confundir que teve uma intuição para não ir, para não aceitar, porque aquilo pode ser também uma cobrança, uma Pode, sabotagem, pode ser uma sabotagem, exato. tipo, eu não vou lutar contra o meu progresso. Tem Uhum, isso também, né? sim, tem. E a mesma coisa com pessoas também. Intuí que o Fael não é legal. Porra, será que intuiu mesmo? Tipo, foi, Às vezes sim, às vezes intuiu. às vezes Mas não foi com a cara. às vezes é só projeção da sombra, Às vezes né? você se identificou naquela característica, Exato. né? Às vezes algo no Fael tocou minha sombra. Aí eu não gostei dele, eu falo que é intuição. Então realmente é difícil de diferenciar, né? Porque é algo que a gente não pode medir, né? É É. algo que não é tão palpável. E é assim, é lógico, né? Todas as filosofias, religiões, elas dizem que as pessoas devem viver bem umas com as outras. Mas isso que você falou é um ponto interessante. Não é assim. E assim, nós somos seres humanos, é que nem você pode olhar para uma pessoa e falar, pô, foi empatia, né? Senti uma conexão. Aí você fala, ué, putz, não curti. Tem isso, não adianta. Vai ter isso. Sim, sim. E às vezes pode ser de fato que algo não bata, ou simplesmente é projeção, né? Projeção de algum conteúdo interno seu que não está reconhecido, né? Uhum. Eu estava lendo acho que foi o Rutger Dawkins, aquele que fala a doença como caminho, Sim. e ele fala num trecho que aquilo que está inconsciente em nós, mas que quer se tornar consciente, surge como atração. Pô, tô muito afim de ficar perto do Fael. Quer dizer, talvez ele reflita algo inconsciente em mim que quer se tornar consciente. E em outros casos, quando uma pessoa constela, ou alguma pessoa toca um conteúdo inconsciente que eu reprimo muito, que eu não quero ver, que eu não quero que surja na consciência, muitas vezes isso vem como repulsa, né? Sem motivo. Pô, não quero ver o Fael na minha frente. O pessoal vai marcar o encontro. O Fael vai? Não, não vou. Por quê? Não sei, só não quero ir.
E Tem isso. também tem uma coisa que está muito hoje em alta, dentro dos contextos terapêuticos, que é a questão pai e mãe, né? Que eu acho que está muito presente. E aí tem muitas caixas que a gente observa, eu acho legal até falar um pouco sobre isso nessa ótica. Ah, essa fragilidade que você tem é a ausência de pai. Ou é fragilidade, ou é uma coisa que você tem que resolver com a questão do seu pai. Ou então é uma coisa que você tem que resolver com a questão da sua mãe. Ah, dores em tal lado, ou então fragilidades emocionais. Por que sempre essas duas figuras, esses dois arquétipos, essas duas simbologias estão presentes em muitos processos terapêuticos, sempre, às vezes, confrontando, né, estados masculino e feminino, ou às vezes mostrando que houve uma ausência de um desses lados e que isso interfere tanto num comportamento e até mesmo na palavra, entre aspas, vamos colocar, muitas pessoas falam, interferem no destino de uma pessoa. De fato, os primeiros complexos que surgem ali no bebê são os complexos materno e paterno, né? E por isso que o pai, a mãe, a história da criança com o pai e a mãe são tão importantes, né? Porque o princípio feminino, o princípio materno é aquele que acolhe, é aquele que nutre, né? Dá segurança, né? Dá colo, dá aconchego, né? Então, se a criança é privada disso ou ela tem problema com o materno, ela vai ter problema com autonutrição, problema de alimentação, problema com autocuidado, né? Ah, problema às vezes, em acolher o outro, ou problema em ser acolhida, né? Ou sentir uma grande insegurança, né? Porque a, a segurança primária vem desse instinto materno, né? Que dá colo. Imagina, você tá num estado urobórico, né? Ali com a mãe. E aí você é expelido, né? Falam que o, o parto é o primeiro trauma, né? De repente você tá num lugar passando frio, fome, tudo estranho, sentindo o corpo de forma diferente, saindo daquele quentinho. Então a mãe é esse princípio que vem e acolhe, dá peito, né? E vai nutrir. E Jung fala que a mãe influencia muito até os 7 anos, né? Que a partir dos 7 até os 14 é a fase do pai, né? E o pai é o que tira do seio da mãe, né? Faz, de certa forma, o segundo parto, né? É, ele vai mostrar o mundo, né? Ok, até então você tem a comida na boquinha aqui, mas agora eu vou te ensinar como é que pega a comida fora, né? Porque em algum momento você vai ter que pegar a comida por conta própria. Então ele mostra ao mundo, né? Ele ensina limites, né? A figura masculina, a figura paterna. Quando eu falo o paternar ou maternar, não necessariamente a mãe ou o pai. Às vezes é um tio, às vezes é um avô, às vezes a mãe é quem materna e quem paterna também. Às vezes é invertido, às vezes o pai materna e a mãe paterna, né? Então, estou falando dos princípios, não estou falando das pessoas em si, tá? Então, o paterno é o que coloca limites, né? Às vezes fala de controle, né? Fala das leis, e é o que dá segurança para ir para o mundo, né? Então, a mãe dá segurança primária, interna. O pai é o que dá a segurança para ir para o mundo, né? Enfim, entre outras questões que envolvem o materno e o paterno, né? Então, um problema com essas figuras na infância vão de fato ter um impacto, né? Agora, se a pessoa for reencarnacionista, ela pode pensar, mas foi o pai e a mãe que ela escolheu. Pode ser. Mas isso não muda o fato de que vai haver um impacto ali para a criança, né? Porque se a gente for pensar na reencarnação, a gente é um espírito antes de encaixar, né? Mas mesmo assim a gente está vivendo um novo papel aqui. Então a gente traz pulsões, né, que ficam no nosso inconsciente. Algumas delas vão se manifestando no decorrer da vida. Mas ali quando a gente é bebê, a gente está construindo os pilares psíquicos dessa nossa vida aqui, né? Então, o contexto ali de onde você nasce, da sua infância, a relação com os pais, da sociedade ao redor, tudo isso influencia muito é, na psique da pessoa, né? Em como a pessoa vai se comportar, né? E em algum momento da vida,
Todos nós temos que nos livrar dessa imago parental, né? Que não necessariamente é o pai e a mãe externo, mas essa imagem de pai e mãe internos que vivem em nós, né? Que ainda fala com nós dentro da gente. Tem algum momento a gente tem que se livrar dessa imago parental para viver a nossa própria vida, para viver livre dessa expectativa dos nossos pais, ou da sociedade, ou seja lá o que for, né? Então, sim, de fato tem uma grande Uma influência, grande né? Mas relação. assim, não existe curso para ser pai e mãe. Todo mundo é ser humano, né? E aí sempre vão ter acertos e erros, né? Então, o lance de investigar isso não é para culpar o pai, culpar a mãe. Ah, a mãe, você fez isso comigo, pai, você fez isso. Mas às vezes estavam dando o melhor que eles conseguiam, né? Não tem curso para isso. E eles também estão dando o que receberam, né? Por isso que tem a transgeracionalidade que é tão importante, né? O pai recebeu dos avós, os avós receberam dos bisavós, os bisavós receberam dos tataravós, né? Então tem coisas que vão sendo empurradas, né? Então os pais dão aquilo que receberam também, né? Isso é importante no contexto terapêutico, para que a pessoa identifique, para que ela se conscientize daquilo e possa se livrar, e possa fazer diferente, né? Ter uma mudança de postura em relação àquilo que ela viveu, né? Ressignificar e falar sobre o assunto também ajuda a tirar a energia daquilo, né? Ajuda a aliviar. Aliviar. Tem um sentido no aspecto também que a gente for ver uma reação em cadeia, às vezes hoje, o pai ou a mãe que são muito positivos para um filho, né, tem uma base, podem ter sido isso porque não tiveram também a identificação reversa ou Sim. às vezes pode espelhar isso de uma forma que a gente ouve aqueles clichês, né, "Ah, eu fui criado assim, você vai ter que ser criado assim também". Hum, Pode ter isso ou pode ter o total reverso, né. exato. É uma linha tênue que pode separar isso. Sim. É, não tem uma regra, né? Acho que vai depender de cada um, né? Mas sim, de fato, a pessoa pode se identificar com os pais e fazer igual, ou pode ir para o extremo oposto, né? E rejeitar os pais. Só que ao rejeitar os pais, isso vai para a sombra, né? Então, o comportamento sombrio, quando surge, ele surge com esse comportamento que ele nega, né? Agora, não consigo te dizer quando que ele vai buscar o oposto ou quando É ele um vai dilema, fazer igual. mas é um dilema. Isso É, cada ser humano vai ter que enfrentar. sim, É uma acontece com reforma todo mundo. faz parte da reforma íntima, é isso? Faz parte identificar esses padrões, faz parte da reforma íntima, porque a reforma íntima é você perceber, né, as suas questões, os seus complexos, as suas fortalezas também, né, e aliviar esse conteúdo que te compromete, que te sabota, e começar a agir de forma mais saudável. Então Uhum. sim, tem a ver com a reforma íntima, com certeza. Isso tem a dor, né, eu falo isso porque, assim, é muito inevitável que as pessoas não coloquem a dor, né, não digo nem dor física, dor emocional, né, mas ao mesmo tempo, há muitas pessoas que não conseguem lidar com a dor, estão vendo conteúdos como esse, estão abrindo a mente, só que eu percebo o seguinte, que muitas vezes é na teoria, né. Na prática, às vezes isso, como você falou, vai sendo empurrado, 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 empurrado. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes as pessoas têm uma dificuldade, eu percebo isso, de se livrar do arquétipo do paciente. Sabe aquela pessoa que ela vai ser o eterno paciente, que não quer ter alçar um voo. E às vezes até o terapeuta, eu vejo alguns terapeutas: "Ó, aqui eu vou te dar, se você eu vou liberar você do atendimento". Porque aí a pessoa tá naquele arquétipo do paciente, entendeu? Como é que essa questão da dor, às vezes aquela dor que a pessoa quer continuar tendo para ter um subterfúgio para continuar sendo paciente, Uhum. sabe? É, a pessoa pode estar presa no papel de paciente ou ela pode estar presa no papel de vítima. Tem que ver caso a caso. Se ela estiver no papel de paciente, ok, assim, o processo terapêutico ele leva um tempo, né? E não tem como deixar de ser paciente, né? Acho que a gente sempre vai ser paciente de alguma forma, né?
Não existe um estado da vida em que a gente fica, ó, tá tudo resolvido, tá tudo bem a partir de agora, não preciso mais de nada. Não. O próprio Jung diz que a vida tem que ser conquistada sempre e de novo, né? Você resolve uma coisa, daqui a pouco vem outra, né? É, igual fala os 7 princípios do Kybalion, um deles é o princípio de ritmo, né? Então a vida, ela é feita de ritmos, ela é feita de ciclos, né? Então tem um ciclo, passou, tá tudo bem, tá tudo uma maravilha, daqui a pouco vai aparecer outro problema, você vai para um vale, daqui a pouco esse problema vai passar, vai ficar tudo bem de novo. E é assim, né? Entre picos e vales. A vida tem que ser conquistada sempre e de novo. Então a gente nunca deixa de ser paciente da vida, na verdade, né? A gente nunca deixa de ser discípulo da vida, da imensidão, do todo. Então, de alguma forma, a gente sempre tem um paciente dentro de nós. Acho que talvez quando você queira dizer paciente, você queira dizer estado de vítima, né? Talvez. É tipo assim, às vezes, como é que eu posso dizer? A não, a tentativa do ser, a não busca do ser por resolver uma questão, porque ela já se habituou Sim. a sentar ali contigo e aí ela precisa daquilo, entende? Isso acontece no processo terapêutico também. Às vezes a gente não, às vezes o paciente ou a gente mesmo não quer lidar com algum tema, né? E a gente fica postergando, que às vezes olhar para uma coisa é doloroso e a gente quer fugir, né? Então é comum isso acontecer. Não significa que a pessoa está perdida e que ela vai ficar sempre presa nisso. Em algum momento isso vai surgir, ou ela vai sentir a necessidade, né? Então, o processo terapêutico, ele tem várias fases, né? E você não vai resolver tudo de uma vez, né? Então, às vezes, aquilo que está sendo postergado vai ser resolvido no outro momento. E aquilo que eu falei da outra vez, né? Vai muito da pessoa, né? O quanto ela está empenhada ali para realmente ver as questões dela e querer mudar, né? Às vezes ela está se enganando, né? Às vezes é um auto-engano. Às vezes a própria terapia vira uma muleta, né? Ou então é simplesmente o processo, né? Geralmente é um processo, uma coisa que leva tempo, né? Enquanto a pessoa foge, o inconsciente vai jogando coisas, vai jogando materiais, coisas vão sendo discutidas na terapia, né? E isso que vai sendo discutido, isso que o inconsciente vai jogando, vai preparando aos poucos a pessoa para lidar com aquele tema, né? Então não tem problema nenhum a pessoa estar nisso, desde que esteja acontecendo o processo, né? Desde que ela não abandone tudo, né? Então, isso é comum acontecer, mas tem coisas que a gente não está vendo que estão acontecendo, e às vezes estão preparando a pessoa para aquilo, né? Igual uma transição de carreira. Muitas vezes numa transição de carreira, você vai pouco a pouco, lentamente, passo a passo, até conseguir fazer a migração, né? Você pode ir de cabeça? Pode, mas a chance de você se preocupar, de você se dar mal e de demorar para dar certo, pode ser grande, né? Então, é assim, o processo terapêutico, ele leva um tempo, né? E a pessoa pode estar nessa posição de paciente, às vezes aparentemente não está acontecendo nada, ela não quer lidar com algum assunto, mas, em paralelo, coisas estão sendo revistas, coisas estão sendo refletidas, às vezes a gente nem percebe. Mas quando a gente vai ver lá na frente, fala, nossa, ó, aquilo que aconteceu antes serviu para a gente finalmente chegar nesse ponto, né? Porque nós somos como uma cebola, né? A gente tem várias camadas, né? E o processo terapêutico vai tirando essas camadas, né? Pouco a pouco, né? Por isso que é um processo lento. E aí vai da disposição da pessoa, né? Do quanto ela quer mergulhar. E eu vejo o seguinte também, há um outro ponto que eu acho interessante que as pessoas reflitam, e eu também, acho que você também, todos nós. A questão das justificativas, né? Porque hoje a humanidade vive em relação a justificativas. Algumas são plausíveis, outras são justificativas eternas. Exemplo, eu derrubei aqui um negócio, mas eu derrubei porque ele tirou minha atenção. Ou eu tive esse comportamento porque ele teve esse daqui comigo. E às vezes isso vira uma bola de neve, né? Porque a justificativa parece que entrou como uma âncora, né? Uma espécie de uma zona de conforto para que aquela pessoa não diga e fale, não, a responsabilidade é minha mesmo. E pronto. É muito difícil isso. Eu vejo que é um dilema, é um desafio, né? Dizer, não, beleza, tá ok.
É, é a dificuldade de pegar a responsabilidade para si, né. É até uma atitude pueril, né. De certa forma, você está sempre projetando no outro, né. Eu acho que da Uhum. outra vez que eu vi aqui eu falei, né, o inferno são os outros, né. Inferno são os O outros, é. problema é sempre o outro, não O eu. Então, obsessor é o ruim e eu não. é o obsessor que é ruim, é o diabo que fez, é o meu vizinho que é não sei o quê, foi a minha mãe, sempre tem um culpado. Se você está sempre achando um culpado, você não vai olhar para a sua própria responsabilidade naquilo, né. Então é uma atitude pueril, assim, talvez que falte maturidade aí, né, de você olhar e conseguir reconhecer os seus problemas, né, reconhecer aquilo que você está fazendo que está influenciando para aquele ponto chegar, Uhum. né. E é uma coisa que é comum ouvir no processo terapêutico, seja do próprio paciente, ou seja de histórias que a pessoa traz, né. "Ah, não sei quem fulano falou que é culpa minha". Então é realmente comum, né, mas mostra uma projeção, né, então a pessoa está jogando a responsabilidade dela em você, e é uma falta de responsabilidade com as próprias atitudes, né. E se você não olha para as próprias atitudes, você não cresce, você continua sempre igual. É, sempre. E o ponto é assim, é mais fácil dizer, por exemplo, até no quesito espiritual, né, que você estava falando da manipulação. Ele me manipulou, do que a pessoa dizer: "Eu me deixei ser manipulado". Uhum, tem os 2 lados. Não é Por só a pessoa que manipula, quem se deixa ser manipulado também. que às vezes tem isso também, né. Exato, exato. Permitiu, tal. Tudo bem, às vezes aconteceu, a pessoa entrou de gaiato, mas às vezes a pessoa também deixou e pronto. Eu acho que é um ponto interessante e até uma ponte para uma outra questão. O conflito espiritual, ele pode ser identificado, certo? Você é um terapeuta espiritualista. E como diferenciar? Eu acho que é algo que é muito, legal das pessoas também colocarem numa balança, um conflito espiritual de um conflito psicológico. Hum, ponto interessante. Vamos lá, um conflito espiritual, você se refere a uma interferência de espíritos ali que estão Isso. atrapalhando, né? Tá. Bom, a gente tem que pensar que todo processo de assédio espiritual, ele encontra uma brecha nas pessoas que estão sendo assediadas. Dentro da psicologia, a psicologia analítica é difícil, eles não falam, não dizem isso, não consideram a obsessão espiritual, por exemplo, né, Uhum. mas a pessoa está com uma perturbação ali, né, aí tem alguém que conhece a psicologia e conhece também a espiritualidade, a obsessão, enfim. Como diferenciar se é uma obsessão acontecendo, uma interferência, ou se é um complexo da própria pessoa que está atuando ali e está atrapalhando ela. Eu acho que no fim das contas, no fundo, não importa tanto, porque seja um caso ou outro, há uma inferioridade da pessoa, há um problema, uma questão da pessoa que precisa ser visto, tá. Então, se for um espírito atacando, ok, no mundo espiritual semelhante atrai semelhante, né, então tem que ter uma vibração parecida, tem que ter alguma brecha ali para o espírito acessar. Essa brecha é algo que a pessoa vai ter que resolver, né, em terapia, com ela mesma, para fechar essa brecha. Se ela fecha essa brecha e fica bem, a vibração dela fica mais elevada e o espírito não tem acesso, certo? Agora, se não tem nada de espírito, é um processo dela mesma, e ela fica mal com aquilo, uma inferioridade dela que causa problema na vida dela. Da mesma forma, ela vai ter que olhar para aquilo e vai ter que resolver, vai ter que ressignificar, né. Então, sendo uma coisa ou outra, no processo terapêutico é a mesma coisa, porque a pessoa vai ter que lidar com aquilo, vai ter que ressignificar aquilo, né. Mas, apesar disso, eu gosto da ideia de fazer um tratamento mais holístico possível, né. Nós somos um ser físico, energético, emocional, racional, espiritual, né. Então, para mim, a gente sempre tem que estar olhando essas áreas. A pessoa está com desequilíbrio, ok. Como é que está a sua alimentação? Como é que está o seu sono? Você está fazendo exercício físico?
Tá fazendo exame? Vê o físico. Você cuida da sua energia, né? De certa forma, o exercício físico também ajuda a cuidar da energia. Quando você está fazendo exercício aeróbico, se aumenta a frequência respiratória, portanto, aumenta o fluxo de energia do corpo. Então, isso já ajuda a energia. Sei lá, você faz alguma coisa, você faz Tai Chi Chuan, você faz Qigong, faz acupuntura, pratica Reiki, né, recebe Reiki, ou medita, né? Tudo isso, toma um banho de ervas, vai para a natureza, tudo isso ajuda a cuidar da parte energética também, né? Toma um banho de mar. Você cuida das suas emoções, do seu pensamento, né? Você ventila a sua mente com novas ideias, você estuda, você lê livros positivos, você vai ver palestras, você faz cursos, né? Você está buscando coisas novas para estimular a mente, você está lidando com as suas emoções, você consegue reconhecer quando você projeta os seus conteúdos sombrios, né? Consegue perceber o que você sente, né? E cuidado espiritual também, né? Ter as suas próprias práticas, frequentar algum lugar que seja bacana, né? Acho que o máximo que a gente consegue cercar as áreas, mais fácil a gente atingir um resultado positivo, porque a gente está vendo tudo, né? Uma dessas áreas que a gente negligencia pode ser a fonte do problema, né? Você cuida do espiritual, você cuida da sua energia, você cuida do pensamento, estuda, está fazendo terapia, cuidando das emoções, mas você não faz exercício, só fica sentado e deitado, se alimenta mal, vai começar a te dar problema. Vai começar a afetar seu fígado. Aí você vai começar a ficar impaciente, vai começar a ficar irritado. A irritação vai te dar um desequilíbrio emocional e energético. Pode favorecer um ataque espiritual. Então, o máximo que a gente conseguir cercar, melhor, né? O Jung já fala de 6 áreas que a gente não pode negligenciar, né? Que são o amor, né? Relacionamentos, a saúde também, o trabalho, a sociedade, a nossa inserção na sociedade, a religião, a espiritualidade e... falei 5, né? Qual Falou que assim, faltou? falta um. Família. Família. Saúde, amor, família, sociedade, trabalho e religião ou espiritualidade. Que a nossa energia psíquica ela transita entre essas áreas, né? E que o ideal é que haja um equilíbrio entre elas, né? Que você olhe para todos os lados, né? Jung fala, né, nas obras dele, que a maioria dos pacientes dele tinham, no fundo, um problema religioso, né? Um problema de conexão com esse divino, um problema de conexão com a alma, uma falta de conexão com o luminoso, com o sagrado, né? Porque é através do contato com o luminoso, o sagrado, que você vai ter os símbolos de transformação, né? E o Jung fala que a vida é simbólica, né? E que o inconsciente se manifesta na concretude, né? Então tudo pode ser simbolizado, né? Enfim, já estava fugindo aqui do tema. Não, e isso é super interessante porque faz com que as pessoas possam refletir sobre vários pontos, sobre essas intersecções que muitas vezes são possíveis, né? E muitas vezes as pessoas não se permitem. Então, esses tópicos que você colocou são variações para que as pessoas também possam refletir, se questionar, perguntar, né? Inclusive, coloquem aqui nos comentários suas perguntas, seus questionamentos, seus insights, porque são importantes para a nossa trajetória. E lembre-se também de compartilhar, de se inscrever e de acompanhar nosso convidado nas redes sociais e também de conhecer o trabalho do Guilherme, né, que é muito bacana. E a propósito, fala um pouco como as pessoas podem conhecer o seu trabalho, as vertentes que você também apresenta, né, e mergulhar um pouco mais no seu universo. Claro. Eu atendo como analista junguiano, né? Também atendo como acupunturista, faço também leituras de tarô, né? São trabalhos separados, né?
Eu tenho um Instagram, né, Gui Romano Terapeuta, né? Quem quiser me seguir pode procurar lá no Instagram. Eu tenho um site também, www.guilhermeromano.com.br, e ali você consegue, né, ter meu WhatsApp, entrar em contato comigo, e a gente pode conversar e eu posso explanar melhor o que eu posso oferecer de atendimento, né? Gratidão, meu irmão. Vou deixar aqui na descrição para você poder entrar em contato. Quero te agradecer mesmo aí por mais uma conversa produtiva, uma conversa com bastante conteúdo e com temas que são raros a gente poder abordar aqui com tanta profundidade. Então, te agradeço muito aí e deixamos as portas abertas, que eu sei que tem mais assuntos, tem mais caldo aí para a gente poder trazer para o público. Eu agradeço, Fael, muito obrigado pela oportunidade. Espero que no futuro a gente possa ter outras conversas como essa. Com certeza. E é isso aí, pessoal. Gratidão também pela sua audiência. Volte, assista novamente, reflita sobre os pontos que ele falou e veja qual aplicação isso pode ter na sua trajetória. Um grande abraço e até a próxima.